Saúde e Vida volta falando sobre acidente vascular cerebral. E ficou no ar a questão da relação entre coração, problemas no coração, ou na vascularização do coração, e o AVC. Né? Na verdade, está tudo muito relacionado, né? Quando a gente fala em doença cardiovascular, você está falando de possibilidade de AVC também, né? Não, na verdade, assim, a gente tem que pensar que nós temos que pensar que a pessoa que tem algum problema cardiológico, ele não é só cardiológico. A gente chama, ele é um vasculopata, ele é um arteriopata, porque a doença não vai dar somente no coração ou somente no cérebro. Sim, porque as gorduras, elas se depositam em qualquer lugar. Mas é aquilo que eu falei, onde nós vamos perceber primeiro? No coração e no cérebro. Então, na perna, vai passar um tempo. Então, os órgãos-chave, os órgãos-alvo, em que nós temos um sinal inicial, é o cérebro e o coração. E está muito perto um do outro. Você me fez uma pergunta que me fez... o exame de carótida. Então, mas também do coração. Então, vamos descer um pouquinho. Existe um tipo de AVCI, ou seja, aquele que há obstrução da artéria, causado por problemas do coração. Então, é um coração que não bombeia direito, o sangue precisa estar em movimento. E ele, não estando em movimento, ele forma o coágulo. Então, um coração que não bombeia direito o seu sangue, né, ele começa a acumular coágulos dentro das câmaras cardíacas, e esses coágulos, às vezes, soltam pequenos fragmentos. E ele corre pela carótida e vai parar no cérebro. Vem por aqui, né? Para cá, né? Isso. A carótida ele sai da esquerda, então sai do coração aqui, sobe aqui e vai parar no cérebro, entope. Então você tem um AVC isquêmico por cardiopatia tromboembólica. Ele escapou de infartar e foi ter um AVC, mais ou menos isso, porque estava lá, né? Mas é dentro do coração. É dentro do coração. Então, esse indivíduo pode até não ser uma pessoa que tem o colesterol alto, que tem entupimento de artérias e tal, mas veio do sangue parado dentro do coração. Entendi. Carótida, estudo da carótida. O estudo da carótida são os dois vasos principais que irrigam todo o cérebro, são as duas carótidas, as duas vertebrais, devem ser estudadas, e o Rodrigo aqui me lembrou, no intervalo aqui a gente estava conversando, me lembrou que você tem também um tipo de AVC ou de um aviso de um AVC, conforme você falou no início, que é o ataque isquêmico transitório. O que é isso? É você ter um mini AVC, que você, em 6 horas, 12 horas, você volta ao normal. Esse é um indivíduo que já recebeu um aviso. O anjo da guarda já avisou para ele. Mas é um AVC isquêmico isso. Isquêmico. Ele entope, mas aí a própria pressão do sangue faz com que aquilo foi muito sutil. Um entupimento rápido do caninho ali. Exatamente. E ele rapidamente retorna, perde, o braço ficou meio fraquinho e tal, e você olha no dia seguinte, ele já está normal. Então, esse é um indivíduo que teve o sinal de alerta. Ele teve... Conhecer isso é interessante. Então, eu tive isso. Normalmente, eles acabam indo para o pronto-socorro e o diagnóstico é ataque isquêmico transitório. E esse paciente deve ser investigado a circulação, tanto da carótida como da cabeça. O que mostra a circulação das carótidas? Elas podem estar obstruídas também? Exatamente. Então, elas podem ter imagens de, vamos chamar assim, de morrinhos, né? Esses morrinhos ou é placa de colesterol, entendeu? Ou é placa ulcerada de colesterol, ou é um trombo que se formou ali, um coágulo que se formou ali, ou que veio do coração e parou por ali. E que pode a qualquer momento sair dali. Exatamente. E essas placas aqui na carótida, elas podem subir também. Elas tem como removê-las? Você pode remover ou cirurgicamente, ou mais modernamente com a colocação do stent. Que alarga o vaso e o sangue... Você ignora, né? Você põe um cano dentro do caninho. Isso, põe um cano, vizinho, muito bem bolado. É mais ou menos essa a ideia. Isabel, deixa eu aproveitar o conhecimento aqui do Dr. Santino, do Rodrigo, e formular a segunda questão. Por que o indivíduo que sofreu um acidente vascular cerebral, depois ele pode vir a ter as crises convulsivas? Pode. Porque eu passei por isso. Isso imediatamente depois, não? No meu caso, com uma regularidade de 6 meses. Mas foi quanto tempo depois da a minha cirurgia foi em abril de 2002. Em setembro,
Eu estava numa escola dando uma palestra, para você ter uma ideia, os alunos todos ali sentados, e tive uma convulsão na frente dos alunos. Novamente, a diretoria da escola correu, chamou a ambulância e tal, o serviço público de saúde, me levaram, e foi interpretado a princípio, né, pela ignorância, pelo desconhecimento. O senhor teria ele tido teve um outro AVC. Um novo AVC. Teve um novo ataque, né? E depois isso se repetiu. Eu tive 5 convulsões. Desde então? 5 crises convulsivas, né? Com essa regularidade. Praticamente a cada 6 meses eu tinha uma convulsão. Até que, depois, com seguidas consultas e tal, nós acertamos um medicamento, né? E que a carbamazepina, que eu acho que vão me utilizar dela a vida toda. Possivelmente. Mas por que isso? Então, e é comum, então comum. não é algo... Não. Todo traumatismo cerebral, seja ele de qualquer origem, quer seja por uma isquemia, por uma hemorragia, por um trauma, né? Você tem uma lesão do tecido cerebral. O tecido cerebral a gente pode imaginar como se ele fosse a rede de cabos telefônicos deste edifício aqui, a gente poderia imaginar como se fosse o cérebro. Então, se em algum lugarzinho aí tiver algum problema, né, alguma interrupção da fiação, na caixa, vai etc. Interferir nos vai outros interferir à distância. Tá. Normalmente, a primeira resposta do cérebro a alguma forma de agressão ou a esta cicatriz, porque ali há uma interrupção da passagem do impulso elétrico, a primeira reação normalmente é a crise convulsiva. Né? Então, há um desequilíbrio na parte elétrica do cérebro. Mesmo. É que nem um infarto do miocárdio. Aí você tem a crise convulsiva. É uma resposta a que naquele lugar está havendo alguma pane elétrica, vamos chamar assim. Perfeito. Entendeu? E realmente é comum. Rodrigo, como lidar com essas circunstâncias que ocorrem, né, em quem está fazendo tratamento mesmo de fisioterápico neurológico para retomar movimentos e sensibilidade? O que a gente sempre orienta, né? Os acidentes de percurso que tem, né? Podem acontecer, né? O que a gente sempre orienta são as intercorrências, em relação às intercorrências. O paciente dado alta volta para casa, inicia-se um tratamento ou em clínica ou até mesmo em domicílio, né? Então, o que eu oriento é que tenha um profissional especialista em neurologia. Então, tanto o seu fisioterapeuta, o seu fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, ou seja, todos os especialistas na área. Por quê? Às vezes você consegue observar algo diferente, algo está acontecendo. Então, a gente também tem a parte preventiva já no pós-AVC, né? Lógico, um tratamento para que ele possa se recuperar referente aos movimentos perdidos, alterações de sensibilidade, motricidade de maneira geral, equilíbrio, retorno da marcha, dentro do que a fisioterapia hoje pode proporcionar de excelentes técnicas e também equipamentos que são facilitadores, né, para essa estimulação. Existem as intercorrências. Essas intercorrências, em alguns casos, elas trazem, entre aspas, uma regressão, ou seja, o paciente pode ter um novo AVC ou apenas uma convulsão, como o deputado citou, e pode retroceder. Então ele volta muitas vezes para o hospital, então fica... Volta a ter sequelas que ele já estava conseguindo exatamente, debilita. Superar. E esse paciente ele fica assustado, né? Acho que essa palavra, ele fica assustado. Naturalmente já é um paciente depressivo e pode entrar numa fase de negação, onde também é um dado importante entrar a psicologia, né? Entrar com uma psicóloga já desde o início do tratamento, porque a gente sabe, né? Hoje 97%, vou citar assim, dos meus pacientes que tiveram AVC são pacientes depressivos. E 50% desses 97% entram na fase de negação. Se você entra na fase de negação, você não aceita o tratamento. Você não aceita o tratamento médico, você não aceita a fisioterapia. A família tem um papel muito importante também, né? Extremamente importante. Não é, deputado, nesse momento? Né? Interessante. O senhor já tinha pensado sobre esse aspecto? Não, não. É que o deputado ele tem uma característica de ser uma pessoa extremamente positiva. E retomou os trabalhos rapidamente. O retorno foi muito rápido, né? Sim, naquele ano mesmo. E aí, diga-se de passagem, né? Foi um aprendizado. Hoje, eu avalio com aquilo um episódio muito positivo na minha vida, né? Porque durante o tempo de convalescença, eu me impressionei com o número de manifestações. Você imagina você numa cama,
antes de começar a fisioterapia, e você receber dezenas, se não centenas, de cartas, de telegramas e tal. Olha, aqui estamos fazendo uma novena em casa com todos os familiares pela sua saúde. Fora os recados pessoas, mesmo. Fulano das mandou um mais abraço, diversas, fulano está preocupado. confissões religiosas e tal, enfim. E eu acordei para uma coisa interessantíssima. O espírito solidário desse nosso povo. É impressionante como o povo, no caso, uma figura pública de uma região grande, como é a minha, a região de Sorocaba, coisas que chegavam assim de cidades distantes, 50, 60, 70 quilômetros, e chegavam as mensagens, né, das pessoas que estavam orando, que estavam torcendo, que estavam vibrando para a nossa recuperação. Isso, você acredita? Muda a visão de mundo que você tem. É importantíssimo. Né? Porque você fala, puxa, que na vida, Essa se eu sensação... sair desta, eu preciso me melhorar enquanto ser humano. Preciso me dedicar mais. Exatamente o contrário, né? Por isso que é importante aí o papel da família. Quando eu falo família, é esse tipo de apoio. É que aí veio de tudo quanto é lado, não só da família. Né? Energia, dos próprios companheiros aqui, dos deputados, foi uma mobilização dos funcionários da casa. Isso eu me lembro, eu estava aqui, né? A gente acompanhou, né? Fantástica a atitude do conjunto dos deputados e deputadas desta casa, né? Porque Walter Feldman era o presidente da Assembleia, ele veio aqui, ficou sabendo da conta, do tamanho da conta no Albert Einstein. Ele falou, Hamilton, não tem, eu nunca fui deputado patrimonialista, eu não tenho patrimônio, nunca fui de juntar coisas, né? E não tinha, efetivamente. Eu tinha a casa onde eu moro e um carro. Não tinha como, nem que vendesse a minha casa, eu conseguiria pagar a conta do Hospital Albert Einstein. Então, o Walter Feldman, então presidente da Assembleia, veio aqui, fez uma proposta para os deputados que eles autorizassem a descontarem em suas contas, quando saísse o salário, né, do deputado, descontar R$50. A folha de pagamento mesmo. R$50 durante 10 meses. 88 deputados aderiram a isso. Foi o que me ajudou a pagar a conta do Albert Einstein, né? E aqui somos em 94 parlamentares distribuídos entre 15 partidos diferentes, né? Então, de todos os partidos. Todos os partidos. De todos os partidos. A solidariedade foi tamanha que eu fiquei com essa dívida de gratidão pelo resto da minha vida. Os que estão aqui no estúdio, muitos na época trabalhavam na rua, tudo isso, o André que está aqui, e ele sabe que não só os câmeras auxiliares, os repórteres, a gente ficava disputando quem é que ia para Sorocaba, porque que ia ter a notícia primeiro, né, para estar acompanhando. Né? Era essa sensação mesmo de... Sabe que o deputado tocou num assunto muito importante, porque a questão família é extremamente importante, e essa família a gente compõe os amigos, quem está próximo da gente, que é o nosso bem. Porém, o nosso papel aqui no programa também é informar, porque muitas pessoas, em grande maioria, não têm essa às rede. Vezes o apoio da família e também não tem esse suporte de poderem buscar um bom tratamento. Exatamente. Tudo, né? E às vezes, por falta de tratamento, muitos pacientes que sofrem um AVC, às vezes, entre aspas, colocando ele como leve, não podem melhorar porque não tem o alcance a um bom tratamento. E isso, como o senhor citou, a ajuda de todos, isso, solidariedade foi maravilhoso, mas infelizmente não são todos, né? Não são todos. Então, graças a Deus, o deputado está aí, firme e forte, e tem muitos pacientes que não têm o mínimo de suporte, né? Então, buscar essa informação, às vezes o papel importante de a gente estar aqui hoje, dar essa informação para saber que temos bons lugares também de custo zero, né, do governo para buscar esse tipo de atendimento. Não só na parte médica, quanto na fisioterapia. Universidade Federal de São Paulo, temos Unifesp, aqui a Unifesp, Santa Casa, temos HC, temos várias universidades privadas com clínicas de escola, onde o custo é praticamente zero. Hospital universitário também. Maravilha, Hospital universitário. Temos clínicas, tem a parte particular, isso tem um valor, né, um custo alto, porém também com atendimentos reservados, ou seja, mais especializados. Porém, a gente tem hoje na Escola Paulista, já sempre teve, né, doutor? A parte de neurologia, neuroclínica, na fisioterapia. E muitas vezes a gente não sabe, né? O doutor Santino atende na Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Exatamente.
que é SUS, a entrada SUS. Só SUS. Só SUS, né? Então, existe mesmo esses lugares, né? Olha, o que o Rodrigo está falando aqui é muito importante. E... As pessoas não abandonam o tratamento. Não, mas assim, nós temos que ter uma visão mais larga. Se nós sairmos daqui agora e formos para Santo Amaro, nós temos aqui, perto de nós aqui, temos a Unifesp, tem o Hospital do Servidor, tem o Hospital das Clínicas, algumas universidades que disponibilizam um atendimento gratuito, mesmo sendo particulares, mas se a gente entrar para a periferia, a coisa começa a complicar. E, na realidade, nós infelizmente, aquela família que é muito simples, não tem noção, acha que aquele paciente é um paciente que vai passar o resto da vida na cama. Aquilo que ele falou que poderia ser leve passa a ser moderado ou grave. Um pouco de falta de informação também, não é? Falta de informação porque e falta de... Porque a prefeitura disponibiliza o Atende, que é um serviço de transporte para esses casos que a pessoa tem que se locomover e não consegue para fazer fisioterapia. Mas dependendo da região, às vezes a região é muito populosa, aí não dá... É mais difícil. É mais difícil, entendeu? Então fica um pouco mais complicado. Gostaria de aproveitar. Tá, depois a gente vai para o intervalo. Isso que o doutor Santino acabou de dizer. Tanto a região populosa, como lá no interior do estado. As cidades menores têm menos recursos. Exatamente. Dispõem de menos recursos e até a capacidade de locomoção rápida para os grandes centros é difícil. É mais difícil. Então, a possibilidade de uma pessoa vir a ter uma patologia dessa e depois ficar com sequelas, digamos assim, é maior. É maior. Né? Portanto, essas informações aqui são... Bom, portanto, é importante se pensar em políticas públicas nesse sentido também, né, deputado? Vamos falar a respeito disso. Mas isso daqui a pouco, no próximo bloco, as políticas públicas, tanto para tratar como para prevenir, porque é algo que a gente não falou ainda. É possível prevenir. Controle de colesterol, triglicérides... Exercício físico, diminuição do estresse, né? Diminuição do estresse, fisioterapia, mas isso daqui a pouco no próximo bloco.